Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau MPB em verso, prosa e conversa. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Juarez Fonseca. Canja Super Marcelo Delacroix. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, olá, telespecs. Está começando então mais um Sarau Elétrico. Tem que saudar os Saraulers, né? Que na verdade são a razão disso tudo estar acontecendo, esse momento lindo. Olá, bem-vindos. Juarez Fonseca, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Juarez? Tranquilo? Bem, querida, obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Sempre estivemos juntos. Sempre estivemos. Diego Fischer, tranquilo aí? Estamos aí, juntos. Estamos aí. Estamos aí na área. Como é que é? Arrasta para cima e vem comigo e no caminho eu te explico. Já começou, arrasta e vem. Já começou, O professor tá... Sabe que eu botei essa aí no editorial da Parêntese, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. E aí, dois velhinhos, o Giba Assis Brasil e o Sérgio Menuzzi, meu colega velhinhos. Me disseram assim, isso aí é uma letra do Cazuza. Claro, do Barão Vermelho, na verdade. Cazuza e Frejá. Eu passei de noite por aí, não prestei atenção, não. Mas o arrasta para cima não é do Cazuza. Arrasta para cima e é nós, Instagramers, entendeu? É outra coisa. É isso aí. Vou falar em Instagramers, o Anderson França resolveu dar um tempo, né? O negócio é pesado, o bagulho. Eu vi hoje, ele lançou um texto dizendo que vai ficar até o ano que vem sem redes, se despedindo, assim, porque ele tá... Não, é muita pressão, né? Aquela coisa do cancelamento, ele é muito crítico, e a esquerda, a direita, o centro, o meio, o fundo, todo mundo para cima do cara, pô. Não dá. Enfim, eu ali, 3 bancas da banca ecológica queriam me matar, eu já me senti mal. Agora, tu imagina tu ter o universo inteiro. Não dá. Tá. Hoje a conversa gira em torno da música popular brasileira em função do lançamento do livro do Juarez Fonseca. Então, o professor faz aí as honras da casa, apresenta o livro. É um grande prazer aqui estar com o Juarez com um livro novo. Eu convivo com o Juarez, assim, toda semana, quer dizer, agora menos, né, Juarez, porque, pandemia e tal, mas eu tenho a grande graça de almoçar com um grupo do qual faz parte o Juarez. O Juarez é sócio-atleta fundador, eu acho, que se reúne, o quê? Já vai para 30 anos, uma coisa assim, né, Juarez? Passa disso, 87 que começa, né? Que pariu. Tu vê, é a minha teoria, sabe que eu tenho uma teoria, Juarez, que é o seguinte: no Rio Grande do Sul tudo tende ao CTG, entendeu? É uma equação matemática, assim, tudo com o tempo se transforma. Não, estou brincando, né? Não, o sarau elétrico está longe disso, professor. O sarau é um CTG. Nem vem que não tem. Não, o sarau... Bicha, eu tenho uma camiseta... Escrita, eu te amo. Viu, Fischer? Eu tenho, e Diego e Cátia, eu tenho uma camiseta preta, escrita CTG 35. CTG é a sigla de Cartagena. A minha filha trouxe lá de Cartagena. E o 35 é uma zona de Cartagena lá, entendeu? Então, eu fico com CTG 35, todo mundo acha que eu sou o maior admirador do CTG, que é Cartagena. Enfim, eu estava dizendo que eu convivo com o Juarez há muito tempo e admiro ele há mais tempo ainda, e de certa forma eu acompanhei assim o bastidor da produção desse livro que está saindo agora, Aquarela Brasileira, que vai se desdobrar em outros 2 ou 3 volumes, né, reunindo entrevistas que o Juarez fez nos seus quase 50 anos de carreira como crítico musical, jornalista dedicado ao campo da música e tal. Então, é um negócio muito bacana, né?
cara poder assim dar balanço na sua produção e oferecer isso. Pô, é o negócio do livro, né? O livro é uma coisa nobre, não adianta, né? Todo mundo aqui gosta de livro, então é isso. E esse livro agora está saindo com material relativo basicamente aos anos 70, né? O livro fisicamente ele não está pronto ainda, mas ele vai chegar antes da feira e nós tivemos acesso a ele na forma de um PDF. Então, acho que eu posso começar a ler um trechinho? Pode, deve. Eu vou ler, então, eu li várias das entrevistas, reli algumas que eu ainda me lembrava, né? Mas eu vou ler uma aqui porque eu quero me posicionar, assim, como plateia também. É o capítulo relativo se chama Foguete, Mimi, Marcos, Edinho e seu tecido, o rock. E aí, o bicho da seda, né? E aí o Juarez escreve uma apresentação dizendo assim: em setembro de 75, quando foi publicada essa entrevista, o Bicho da Seda não era apenas a banda mais popular de Porto Alegre, era também o mais nacional dos grupos de rock. Ainda quando se chamavam Liverpool, Foguete, Luz, Mimi, Lessa, Marcos, Lessa e Edinho Espíndola circulavam pelo país como atrações do programa Som Livre Exportação da Rede Globo. Ganhavam admiradores e baraná. E aí eles assim... e o grupo também estreia no Teatro Bandeirantes de São Paulo na próxima semana. Então, tu imagina aquele frisson, assim. Além de Cláudio Veracruz, que passou a atuar como músico freelancer do Bicho, os próximos trabalhos e o disco também terão a presença do tecladista Renato Madeira, ex-integrante do grupo carioca Bolha. E, bom, aí começa a primeira pergunta, eu vou ler só a primeira resposta. Vamos ver se cada um consegue falar um pouco de suas experiências desde o início com o Liverpool. O Juarez fazendo entrevista assim, deixando a tigrada à vontade, assim, para falar, contar histórias e tal. Depois o jornalista tem que juntar isso num texto que faça sentido. Aí o Foguete Luz, o vocalista famoso e tal, responde assim: eu transava música com o Mimi. Transava música. Transava. Um uso de época, assim, que... Eu transava música com o Mimi quando ele foi convidado a entrar para o Liverpool, isso lá para 67. Ele disse que sim, desde que eu fosse junto. A gente já fazia um som em casa, tocando, mas eu não tinha experiência de grupo. Aí o Liverpool aconteceu e a gente foi para o Rio. Gravamos um disco, altas experiências, depois destransamos tudo, cada um seguiu o seu caminho e, de repente, estávamos juntos de novo. Mas quando acabou o Liverpool, eu fui para a Europa fazer experiência de vida. Fiquei lá 1 ano e 2 meses. Vi, escutei e falei o que pude. Na volta, comecei a tramar com o Bobo da Corte e um dia o Mimi me convidou para cantar uma música com o Bicho da Seda no Clube de Cultura. Aí a gente fez uma música no mesmo dia, né, Mimi? Aí segue a história. Eu quero dizer o seguinte, que eu fui nesse show no Clube de Cultura. Bah! Foi um pequeno... É isso que eu queria contar só para me exibir aqui. Eu me lembro que eu estava no colégio, eu não tinha entrado na faculdade, então, para mim, frequentar o Clube de Cultura, eu sou um sujeito lá da Zona Norte, né? Lá do bairro São João e tal. Então, quando eu fui para o Clube de Cultura, era um negócio, assim, de outro planeta. E depois a gente saindo, eu com os amigos, a gente voltando a pé para casa, subindo o lombão da Ramiro, descendo e pá, e naquele astral, assim, Bicho da Seda, e tinha uma outra banda, Juarez, que se apresentou antes, acho que abriu, que chamava Prosexo. Prosexo. Que era esse nome dispensa... Essa banda teve 2 nomes. O líder dessa banda chamava Carlinhos Tati. A história toda lá no Ocidente. Era um trio. Isso. E o Carlinhos Tati está até hoje, ele ficou meio direitoso, entendeu? e ele trabalha até hoje numa loja de instrumentos ali no centro de Porto Alegre, né? Era Prosexo e qual era o outro nome? Agora não me lembro não me lembro qual era o outro nome que ela teve. O contrabaixista era o Mitch Marini, Mitch Marini, e o baterista era o Gelson Schneider. Isso aí. E daqui a pouco eu me lembro qual outro nome que ela teve. Era Prosexo e não recordo qual era o outro nome que ela teve. Não, mas era isso, eu só queria ler isso aqui só para me exibir, porque eu vi esse show lá no Clube de Cultura, eu, gurizão de 17 anos, cheio de energia, e foi uma coisa realmente inesquecível. Então, tudo isso é para dizer que isso é apenas uma das entrevistas que está nesse maravilhoso livro do nosso querido convidado, Juarez Fonseca. Maravilha. Então, Juarez, lê tu agora um trecho para a gente, fala um pouquinho do livro, como tu achar melhor. Eu separei aqui uns textos, umas respostas, vamos dizer assim, né? Mas antes eu queria dizer que essa coisa de transar um som, era
coisa absolutamente normal na época, não tinha nenhum... Aparece várias vezes nas entrevistas essa coisa, porque tu transou o som, tu transou o show, sabe? Era uma coisa muito, muito, muito fluente. E até tu dizia, hein, Juarez, até se dizia assim, que o cara transou o fulano, que significava simplesmente que tu tinha entrado em conexão com o cara, tinha feito um trabalho com ele. Né? Depois ficou transa, virou tipo assim, virou uma coisa mais sexual. Isso. Né? Sabe? Mas tinha até o programa, aquele Transa-som, né? E tem um disco, o disco do Caetano chamado Transa. Então, o que vocês querem? Elis, Ney Matogrosso, Rita Lee ou Raul Seixas? Tu que escolhe. Raul Seixas, toca Raul. Né? Toca Raul. A entrevista com o Raul fiz no Hotel Richon. Era um hotel que recebia... A maior parte das pessoas que vinham na época a Porto Alegre tinha algum tipo de não sei, de negócio com os produtores. Uma parceria. Então vinham todos eles para aquele hotel. Muitos. Ficava ali na Doutor Flores, quase a esquina com a Voluntários da Pátria. Na verdade, na esquina com a Voluntários da Pátria. E eu fiz essa entrevista com o Raul lá. Até houve um momento, no meio da entrevista, que ele se estranhou comigo, entendeu? Enfim... Mas tudo bem. Aí a primeira diz uma coisa aí pro pessoal, teve balinha de goma, alguma coisa assim? Que história é essa? Essa história, eu botei no olho da entrevista lá. Olho, quem não sabe, jornalismo é a introdução da matéria e tal, né? Ele se estranhou comigo e depois, claro, a gente resolveu a questão e tal, durante a entrevista ainda. E ele me ofereceu uma bala de goma. Então, uma bala de goma era uma balinha de goma azul, igual a todas as outras balas de goma, porque bala de goma normal, aquela cartelinha que vem de bala de colorida. Goma, várias cores, tem vermelho, tem laranja, tem amarelo e tal. E eu comi, claro, eu desci e comi. E aí eu fui para casa, fui para o jornal, porque essa entrevista foi no meio da tarde, assim, fui para o jornal, fui para casa. Quando eu fui fazer xixi de noite em casa, a minha urina estava azul. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu digo, bom, o que pode ser? Não sei o que pode ser isso, só pode ser aquela bala de goma do Raul, né? Aí depois do show do Gigantinho de noite, eu fui lá no camarim e ele disse assim, aí, como é que estava a bala de goma? Filha da puta. Mas era alguma droga? Deu barato, só o xixi azul? Não, Kátia, assim, naquela época tinha assim, em tabacarias e coisas, tinha esse tipo de pegadinha, de bala de goma, de uma espoleta que estourava quando tu pisava no chão, esse tipo de coisa tinha, era bem comum na época. E a bala de goma era uma dessas coisas, entendeu? Entendi. É pegadinha mesmo. Pegadinha. Então, Raul, sou filho de uma tradicional família baiana. Me formei em filosofia e até fui professor de filosofia em um curso pré-vestibular. Mas a única coisa que tenho lembrança da Bahia é minha tentativa de fazer música. Aquela coisa toda da época da explosão do rock dos anos 1950. Eu tinha uns 10 anos, 11, e senti que a juventude começava a ter o seu banquinho. Mas lembro daquela batalha de minha mãe querendo que eu fosse presidente da República. O que hoje em dia está difícil. Estamos falando da ditadura, né? Essa entrevista foi feita em 1977. A minha mãe querendo que eu fosse presidente da República e eu dizendo, não posso e tal. Mas hoje ela está contente comigo, é minha fã. Lembro isso tentando utilizar a música como meio de comunicação de tudo aquilo que eu estudava. Porque sempre foi uma pessoa muito preocupada com o ser humano. Meu objetivo principal é o homem. Então, eu tentando conciliar o rock e aquela coisa meio louca, inconsciente dos anos 50, James Dean, gola para cima, canivete automático, tentando canalizar aquilo tudo dentro de uma coisa de Sartre, Schopenhauer.
Nasci em 1945, quando a bomba estava caindo em Hiroshima. Ah, legal. Tá, mas por que vocês se estranharam? O que rolou? Eu insisti em algumas coisas e ele achou que eu estava... Insistindo. Não, que eu estava assim... Que não... Meio... assim, que... Não é contrariando ele. Ele desconfiou de mim que talvez eu não fosse um parceiro dele, na ideia dele, na coisa dele, que eu fosse um jornalista daqueles que quisesse puxar o tapete dele, entendeu? Uhum. Que não era nada disso, né? Nunca foi nada disso. As minhas entrevistas sempre foi de levantar e não de puxar, né? Mesmo com pessoas estranhas, como uma das entrevistas que foi com o Adelino Moreira, né? Uhum. O Adelino Moreira, você sabe quem é, né? É o do Breck? Não. O Adelino Moreira é o principal compositor do Nelson Gonçalves. Ah, não. É o autor de 8 em 10 sucessos do Nelson Gonçalves. E ele era um cara assim, para mim, naquela época, era meio brega, meio assim, entendeu? Tanto é que o título da entrevista é Música boa para mim é aquela que me dá dinheiro. Aí tu puxou essa. É o título da entrevista, né? O cara do samba de break é o Moreira da Silva. Tinha o Moreira no meio. Kid Morengueira. Kid Morengueira, é. O Adelino Moreira era português, ele veio para o Brasil cedo e tal. E depois ele se aproximou do Nelson Gonçalves, naquelas coisas da Rádio Nacional, aquelas rádios do Rio de Janeiro, da época de ouro, dos anos 50, 40. Uhum. E aí foi se aproximando e tal, né? Enfim, conseguiu emplacar e ficar rico. Ficou rico. Então deu dinheiro. Tá, vamos seguindo então, Diego, vai lá. Tá, já que estava nesse assunto aqui, eu vou ler uma letra que eu gosto bastante do Paulo Coelho, junto com o Raul Seixas, que está justamente nesse álbum que ele devia estar fazendo o show, então, fui conferir agora aqui, que eu tinha separado, gosto muito dessa letra, e essa música é a segunda faixa de Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que foi lançada em dezembro de 76, e é legal porque na entrevista o Juarez pergunta uma hora, comenta de filosofia e tudo mais, lá pelo meio, e aí o Raul responde assim, mas que merda é filosofia, pô, não precisava filosofia, eu já nasci para isso, entendeu? E, enfim, eu acho que essa é uma canção filosófica que eu acho muito bonita, que diz assim, muitas vezes, Pedro, você fala sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai para o seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Tente me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, calhe essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, Pedro, e você me chama vagabundo. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou. Todos os caminhos são iguais, o que leva à glória ou à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. Eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Eu acho bonito demais. Legal. Tá. Bom, eu assim, todo mundo sabe, na semana passada, o Caetano Veloso foi citado por algum motivo que eu não me lembro agora, e aí alguém escreveu, eu queria recuperar o nome da pessoa, não sei se foi a Tuane, que é uma Sarauler, mas alguém falou assim, estamos a 0 saraus sem citar Caetano.
E aí, hoje eu tenho que conversar com o Caetano, né? Porque o Caetano lançou um disco na quinta-feira passada e ele já tinha uma música ou outra assim no ar. E aí eu fui ouvir. E aí, meus amigos, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é impressionante, entendeu? Porque, pô, eu consigo, assim, eu sinto a mesma coisa. Claro, não foi o tempo todo assim. A carreira do Caetano, como de todo mundo, tem altos e baixos, e tem momentos em que eu não estava tão na vibe, tão ligada, não tinha essa como é que eu vou dizer, essa sintonia, assim. E aí eu fui ouvir, quando eu vi, eu passei a tarde inteira ouvindo o Caetano Veloso novo. E tem momentos maravilhosos, né, dignos assim do melhor Caetano. Parece que era 9 anos que ele estava sem lançar um disco de inéditas. E foi o processo feito durante a pandemia, foi gravado no estúdio que ele já tinha, etc. e tal. E tem algumas coisas, eu estava vendo a Folha, ele já está dando opinião sobre tudo, né? Sobre política, Ciro Gomes, Lula, aquelas coisas, como é que o Paulo Francis tirava sarro, como é que é, por que ficam ouvindo o Pajé, como é que ele falava o que era, professor? Caetano Pajé Doce e Maltrapilho. Mas assim, por que iam perguntar a ele coisas... Desde quando o cantor de samba merece uma tem que dar palpite sobre... Mas o Paulo Francis, com o seu mau humor, eu também gostava. Bom, eu vou ler uma letra desse disco que se chama Meu Coco, e tem momentos assim, realmente sublimes. Essa música aqui é Não Vou Deixar. Bom, tem um samba maravilhoso que é, como é que é? Sem Samba Não Dá, é o nome da música, né? Mas essa que eu vou ler é Não Vou Deixar. E diz assim: não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar que se desminta a nossa gana, o nosso drama, a nossa fama de bacana, a nossa pinta. Não vou deixar, porque eu sei cantar. E sei de alguns que sabem mais, muito mais. O menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso. E aí, depois desse verso, o vovô tá nervoso, ele bota assim, o vovô, reticências. Então, olha que maravilha. O menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso. O vovô... nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta e muito gozo e muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Ah, maravilhoso! Ele é maravilhoso. E a música é muito legal, muito bacana. Quase tão bom quanto o disco novo do Chico, tu quer dizer? Ai, para, professor. Não vem com essa, não mete essa. Quanto o livro novo do Chico, quer dizer, o livro novo do Chico. Isso, né? O livro, né? O Chico devia ficar... É só para provocar, Kátia. Porque a gente tem aqui uma rixa Stones-Beatles. Eu acho impressionante essa coisa aí, porque nós estávamos assim já há 2 anos, mais de 2 anos, 3 anos nessa brincadeira nacional, né? E estava difícil os artistas se manifestarem com ênfase, sabe? Todo mundo ficou meio atônito durante um tempo. E parece que o Caetano quebra essa questão agora e entra e se manifesta, entendeu? Sabe? Coisa que o Chico não fez, que o Gil não fez, que ninguém... É verdade. Nada, desses que eu conheço, que tenha feito uma coisa assim parecida, sabe? De reação, né? Mas
Também. Eu via discurso e carta de intenção, mas música não vi também. Muito bom. Mas o Caetano sempre fez, né? Ele sempre é. Ele sempre é. Isso é como está no convite do Sarau, né? Que é uma ideia que o Caetano apresentou uma vez numa famosa entrevista para uma revista francesa, né? Dizendo isso, que o cara perguntou para ele assim, por que vocês no Brasil, vocês músicos, cancionistas, por que vocês são sempre entrevistados? Aqui na França, quando a gente tem uma questão, a gente quer entrevistar um intelectual, a gente entrevista um historiador, filósofo, sociólogo e tal. E aí o Caetano respondeu isso. Duas coisas, né? Primeiro, que a canção no Brasil se tornou uma arte muito confiável. A gente sempre pode esperar que ela vai comentar o que está acontecendo. É genial essa ideia. E a segunda ideia dele é assim, é que a canção no Brasil, ela é forte porque o Brasil é um país de analfabetos. E a canção é uma arte acessível para os analfabetos. O que também é genial, né? Uma constatação é isso, entendeu? Sem preconceito, o cara diz assim, é isso, a gente se expressa aqui, entendeu? A gente pode se expressar num livro de filosofia, mas um livro de filosofia é lido por 10 pessoas. A canção circula entre milhões, né? O Caetano é um filósofo mesmo, não adianta. Não adianta. Mão a palmatória. Aí, professor! Deixa eu aproveitar esse momento de alegria e vou chamar o Polaco para dar um recadinho para vocês. Aliás, depois do Polaco, eu estou tão nervosa, eu preciso dizer que eu estou ansiosa, já estou atropelando, né? Com o Sarau ao vivo, que a gente vai fazer no dia 9 de novembro. Então... eu já estou assim, pensando como vai ser, eu estive lá no Ocidente. Eu queria só dizer o seguinte, metade das mesas já foram vendidas, então... Maravilha! Então, quem quiser, porque como é ingressos limitados, tem que... né, vai ali no Instagram, eu vou botar no Facebook, não botei ainda, mas primeiro... Se o professor falar a frase agora do arrasta para cima e vem, aí já vai notar. Arrasta para cima e vem comigo que no caminho eu te explico. Tá. O Polaco vai explicar agora, primeiro. Tem que explicar para o Juarez, e o Polaco é o gato da Kátia, viu, Juarez? Que é o nosso... É o nosso mascote. Quanto tempo não é ao vivo? Desde que começou a pandemia. Desde março do ano passado. Isso. Bom, está dado aí o recado do Polaco. Queria aproveitar também para dizer para vocês, fazer uma pergunta, na verdade. A gente está querendo fazer camisetas, né? Já foi solicitado aqui no chat, camisetas do Sarau Elétrico. E agora eu quero saber o seguinte, se as pessoas estão afim mesmo e se vão comprar, porque custa caro. Olha a pessoa chorando, né? Diego, mostra ali o design incrível. Foi um artista norueguês que fez. Olha aí, ó. Olha aí. Mas eu quero camiseta que não seja preta, pô. Vocês botam esses troços tristes aí, eu quero uma camiseta colorida, vermelha. Não, caro, fica mais caro, professor. Então, assim, branco com um negocinho preto. Não, Só tem isso, só branco e preto. Pode ser branco com outra cor, mas a camiseta eu acho que pode ser branco ou preta, mas estamos pensando em que cor tu quer, professor? Vermelho. Vamos pensar, tá? A pergunta está no ar, vamos ver o que os ouvintes estão pensando, se vão aderir à ideia, aí a gente já vende lá no Sarau. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, mas pelo menos pagar os custos. Porque... Pelo menos não perder, né? Se pudesse comprar uma camiseta para cada um. Tá, já falei demais. Acho legal essa camiseta. Legal, tu gostou? A ideia, acho legal a ideia. Tá, legal. Pensei que tu ia elogiar o design. Não, o design é legal também. Não achei assim, essas coisas desbundantes. Sincero. Sincero. Não, mas não está realmente. Eu acho que seria mais legal o teu rosto, Kátia.
Oh, Kátia! Kátia elétrica com os cabelos em Um pé. cabelinho, gostei da ideia, gente. Agora já virou um concurso de estampas para camiseta agora, aí o pessoal já tá fazendo Não, gente. esboço, cara. Vamos lá, professor. Colecionador de camisetas, sabia? Tu é colecionador? De camiseta de divulgação, de coisa assim. Aí, Jack, como é que tu faz para apreciar esse material? Tu deixa... Não, tá tudo lá comigo, na minha casa, mas, assim, foram me mandando, entendeu? Tu já teve que alugar um apartamento do lado para... Eu tenho, sei lá, umas 100. Tá. Só, Assim, desde lá, do Refazendo, do Gilberto Gil, sabe? Que legal. Sim. E assim, só Engenheiros do Havaí tem umas 5 ou 6. Uhum. A mais linda é aquela do disco que eles fizeram na Rússia, que tem uma foice e um martelo. É legal. Uma foice e uma guitarra, sabe? Sim, um negócio, né? E tem outras, tem muitas outras, tem da Califórnia da Canção, sei lá, um monte. Muita gente fez, eu acho legal esse negócio de divulgar na camiseta, né? Vista a sua camiseta. Isso. É uma coisa... É de vestir a camiseta mesmo, entendeu? Assim, né? Nasceu com a contracultura. Então, eu acho que uma delas pode ter o teu rosto, assim, tipo, em alto contraste, sabe? Olha aí, não pode com retícula mesmo, entendeu? Tipo a capa do livro. Eu ia falar, a capa do livro Kátia, já tá pronta. É um símbolo disso, né, Kátia? Não, mas não. Uma parte exclusiva, assim, uma pequena tiragem com um nudo da Kátia. Daí é uma coisa mais... Essa parte aí, nós vamos ter que abandonar essa ideia. Essa ideia aí já foi abortada. Tá, professor, vai lá. Eu vou ler... bom, nós já falamos aqui, né, citando Caetano, citando o livro do Juarez, que é isso, a gente tem, de certa forma, o privilégio histórico de ser contemporâneo do momento mais maravilhoso da canção brasileira de todos os tempos e talvez por todos os tempos ainda, né? Porque essa sinergia histórica que aconteceu entre canção popular, festivais, televisão, indústria do disco, show, cultura, debate e tal, esse troço, enfim, é um pacote assim que vem dos anos 60 até talvez agora, um pouquinho, talvez até os anos 90, enfim. Não quer dizer que a canção acabou nem nada disso, não sou apocalíptico, mas assim, realmente a gente foi contemporâneo de um fenômeno histórico espetacular. E isso é acompanhado também por jornalistas de altíssimo valor, estamos aqui mais uma vez elogiando o trabalho do Juarez, e por jornalistas como o Tinhorão, que começaram a fazer pesquisa histórica de arquivo e tal, e eu vou ler um trechinho desse livro aqui, que é uma biografia do Domingos Caldas Barbosa. Domingos Caldas Barbosa é um cara que nasceu em 1740, morreu em 1800, então na segunda metade do século XVIII, antes de existir o Brasil ainda, e é o cara que se notabilizou, ele morou em Portugal, ele nasceu no Rio de Janeiro, foi para Portugal com 20 e poucos anos de idade, e ele se notabilizou por ser o cara que inventou, que estabilizou a forma da modinha. Resumindo, ele era a MPB do momento, entendeu? E o trabalho do Tinhorão aqui, o Tinhorão sempre é muito legal, né? Mesmo com a birra dele, cabeçudice dele, de não gostar da bossa nova e tal, mesmo nisso ele é interessante. Mas ele juntou... Era o cara que... O Domingos Caldas Barbosa, ele tinha um apelido, um nome, se não recordo agora qual era. Ele cantava nas cortes de Portugal, né? Exatamente. As famílias da corte e tal. Né? Ele era, o nome Arcade dele era Lereno Celinotino, né? Ele publicou um livro com as letras das modinhas chamado Viola de Lerena. O nome é já Viola por isso mesmo. Mas, enfim, vou ler só um trechinho aqui para mostrar um pedaço do livro. O livro é maravilhoso, enfim, eu li quando ele saiu, assim, muito esclarecedor. Ele começou a furungar, assim, por exemplo, a correspondência de nobres daquela época que se referiam ao Domingos Caldas Barbosa. Então, por exemplo, tinha lá um conde, não sei das quantas, que escreveu para uma amiga dele, uma prima dele, dizendo, olha, não deixa a tua filha aí no lugar tal, no dia tal, porque vai estar lá esse brasileiro que é muito sensual. Então já tinha essa coisa assim da canção como brasileira, como sendo essa marca, enfim, tendo essa marca, né? Enfim, então eu leio um trechinho aqui.
As únicas informações objetivas sobre os primeiros 22 anos da vida de Domingos Caldas Barbosa, desde seu nascimento no Rio de Janeiro, quase certamente em 1740, até sua partida para Portugal, onde aparece inscrito no curso de Leis e Cânones na Universidade de Coimbra, em 63, são as de que estudara no Colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo, no Rio, e servira como soldado na colônia de Sacramento. Isso significa, então, que o jovem Domingos Caldas Barbosa andou por aqui, entendeu? Na zona, a colônia de Sacramento é a cidade de Colônia, ali no Uruguai, né? Enfim, aí se fala dele e tal, e aí adiante ele diz, examinando no conjunto as informações, às vezes contraditórias, fornecidas por esses poucos autores que falaram sobre ele, o resumo é o seguinte: o pai do futuro poeta, o pai do Domingos, era um português e a mãe uma escrava dele, escrava do pai. A mãe, em gravidez adiantada, ao deixar Angola, teria dado à luz a bordo do navio em alto mar. O menino teria mais provavelmente nascido no Brasil, conforme outros, né? E aí o que aconteceu foi que esse pai reconheceu o filho, ele libertou a mãe antes do filho nascer. Então o Domingos Caldas Barbosa, quando nasceu, ele já nasceu como um homem livre. Então ele era um mestiço, né, um mulato, e com isso ele acabou então tendo um destino superior para naquela conjuntura, porque, enfim, pôde estudar e pôde ir adiante. Então isso aqui é só para fazer um elogio do Tinhorão, que faleceu não faz tanto tempo assim, uma grande figura, um grande jornalista, um grande historiador da música popular brasileira. Tinhorão, uma das coisas que eu gostava muito dele, tive a oportunidade de falar 3 ou 4 vezes com ele, conversar, assim, bastante, 3 ou 4 vezes, uma vez em São Paulo, outra vez em Florianópolis, outra vez aqui no Rio Grande do Sul, em Carazinho, que ele veio para ser jurado de um festival lá em Carazinho. Uma coisa que eu acho fantástica dele, e que parece piada, é que no apartamento em que ele morava em São Paulo, não tinha mais espaço para nada, só livro e arquivo. E ele tinha uma mesa onde ele escrevia e tal, e o colchão dele estava embaixo da mesa. Quando ele ia dormir, ele dormia embaixo da mesa, porque não tinha espaço, não tinha quarto. Só tinha livro e arquivo. E disco, né? E disco e coisa. Livro e disco, né? Então, ele, quando era dormir, ele ia para baixo da mesa dormir, né? Eu me lembro, tem um Roda Viva feito com ele, que eu me lembro que foi genial. Os caras queriam dar uma apertada nele e tal, por causa por exemplo, ele não gostava da Bossa Nova, que dizia que era música americana e tal. Aí perguntava uma coisa para ele, meio apertando, ele dizia assim, bom, eu sou um historiador marxista. Você sabe que para o marxista o que interessa é a luta de classes. E aí ele partia, entendeu? Fazia uma análise. Era muito legal, né? Ao mesmo tempo uma coisa meio dura, mas muito nítida, né? E ele escreveu muito, né? Escreveu muito, né? Muito. No Jornal do Brasil, durante anos, ele foi cronista do Jornal do Brasil e, enfim... E ele produziu, tem uma obra incrível, tem uma obra grande, né? Esse livro que tu mostraste é um dos 10 ou 12 ou 13 livros dele, né? Eu tenho alguns também, fantásticos, né? Ele era um sujeito fantástico. Talvez seja o maior historiador da música brasileira, assim, dos primeiros tempos, assim. Tá, Jorias, vai lá, lê mais um trecho pra gente. Qual daqueles que eu falei? Elias, Rita. Pode ser que a Rita. Tá. Eu que escolho. Então, vamos lá. Tu vai para a camiseta igual, então? Então, vamos ver. Eu acho que atinjo direto os jovens porque falo do que acontece na minha vida. Por exemplo, fui presa por posse de maconha e muita gente queria saber o que eu iria fazer, com que cara eu ficaria. A meninada está sempre a fim de escutar o que eu tenho a dizer. Então, falo de meus medos, conto tudo nas minhas músicas, o que eu sinto, o que eu passei, o que eu acho chato. Agora estou muito mais livre e segura. Falo do que acontece comigo. É justamente isso o que eles querem ouvir, porque eu sou igual a eles. Já passei por todas as fases que eles estão passando. As fases que mais me marcaram foram a infância e a adolescência. Aquela fase de teenager, em que a gente fica sem saber o que quer. E volta e meia vem isso, apesar de já ser mãe, apesar de estar no meio da briga, da batalha, da grana, da sobrevivência.
Na época dos Mutantes, eu me imaginava uma pessoa de outro planeta. Hoje, já me imagino como desse planeta, querendo ir para outro. Mas pego sempre o lado positivo das coisas. Vejo o lado engraçado. Adoro o deboche, que é a linguagem dos jovens. Muito legal. Essa tudo é anos 70, né? Essa série do primeiro livro. Essa da Rita é de 77. 78, de 14 de maio de 78. Legal. Seguimos então, Diego, vamos lá. Eu vou seguir na tua aqui, Kátia. A Kátia leu antes uma letra nova do Caetano. E aí também quem ficou muito empolgado com o álbum novo do Caetano foi o Gregório do Vivier. Ele escreveu semana passada, eu acho, na Folha. Então eu separei o textinho aqui para a gente ouvir aqui. Uma velha piada judaica conta que o rabino, no leito de morte, balbuciou a tão aguardada frase, conclusão de 100 anos de estudo: a vida é como uma fonte. A máxima maravilhou o mundo até que alguém teve a audácia de perguntar por que é que a vida seria como uma fonte. Ao que o rabino pensou e respondeu: tá bom, então, a vida não é como uma fonte. A primeira vez que eu vi a música Cajuína, tinha poucos anos de idade. Minha mãe cantava como se fosse uma canção de niná, bem devagarinho. Adolescente, descobri no falecido ballroom, no Humaitá, que se tratava de um forró. Foi ao som dela que descobri que eu não sabia dançar. Aos 17, um amigo me fez prestar atenção na letra, dizendo se tratar de uma canção homoerótica. Ele cantava: pois quando tu me deste a rosa pequenina, e dizia: é o cu. Tampouco turva-se a lágrima nordestina, e ele dizia: é a dor de dar o cu. Foi só com uns 20 e poucos anos, quando achava que nada mais podia se esconder naqueles 2 minutos e 19 segundos, que descobri a verdade. Nem canção de niná, nem shot festivo, nem pornográfico, mas o encontro de Caetano com o pai do amigo morto. E tudo se iluminou, mas não para sempre. Ainda olho para a música desconfiado, imaginando o que ela pode aprontar. Uma mesma canção do Caetano poderá ninar seus filhos, orientar seu carnaval e assombrar você pelo resto da sua existência. Não consigo sentir ciúme sem pensar numa flecha negra, ouvir a palavra impávido sem emendar em Muhammad Ali, nem falar a palavra americanos sem seu aberto, como em americanos são muito estatísticos, verso que precede o mantra: aqui embaixo a indefinição é o regime, e dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei. Bandeira elegeu Tu pisavas nos astros distraídos, o verso mais bonito da língua portuguesa. Tá errado, Fábio, tu sabe. Ele errou, tu pisava nos astros distraída. Ele errou. Caetano transformou no segundo verso mais bonito ao escrever: tropeçavas nos astros desastrada, forçando toda uma geração de poetas à aposentadoria. Com Caetano, descobri que o antropólogo Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara e que Hollywood quer dizer Azevedo, que melhor que o silêncio só João, que os Estados Unidos são um país sem nome, enquanto o Brasil é um nome sem país, que os deuses são cabeças de bebê sem touca, que a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol, que os átomos todos dançam e coragem grande a poder dizer sim, que cantar é mais do que lembrar, é mais do que ter tido aquilo então. Caetano está prestes a lançar um disco novo com uma dezena de faixas que hão de nos assombrar pelas próximas décadas. 10 bombas de efeito retardado que podem ser detonadas em questão de dias, meses ou séculos. Consigo me imaginar no leito de morte tendo uma epifania. Eu entendi Araçá Azul. E então alguém dirá que não tenho que entender, e eu terei a alegria de corrigir, como na velha piada. Tá bom, então, eu não entendi Araçá Azul. Uma coisa bela é uma alegria para sempre, dizia o Keats, que também disse sobre um vaso grego em tradução do Augusto de Campos: quando a idade apagar toda a atual grandeza, tu ficarás em meio às dores dos demais. Keats, coitado, nasceu 2000 anos depois do vaso, não viu sua musa ser pintada. Estar vivo, ao mesmo tempo que Caetano, nos dá essa sorte infinita, a de presenciar o espetáculo do nascimento das coisas eternas.
Esse é escreveu o isso, Gregório do Vivier. É o Gregório do Vivier, na Folha de São Paulo, de 12 de outubro agora. Esse é o tipo do comentário criativo, né? Porque ele vai além da coisa, né? E isso aí é uma coisa que, normalmente, o cara que escreve sobre música nos jornais, ele tem medo de ser criativo assim, sabe? E talvez também, às vezes, um certo medo de ser passional também, como aqui no caso. De abrir, né? De se abrir, né? De ser passional, né? Exatamente. Eu tô lendo o livro eu já estou na metade, não é um livro físico ainda, eu recebi em PDF do Amoroso, do Júlio de Mello, que é a biografia do João Gilberto. E ele começa o livro na primeira pessoa, direto, falando de como ele, os primeiros momentos que ele conheceu de perto o João Gilberto, né? Então, todo o primeiro capítulo é ligado a isso. O quarto capítulo é João Gilberto em Porto Alegre, que é muito interessante como ele vê Porto Alegre, como ele tem algumas coisas, tem alguns errinhos assim de factuais, tipo assim, dizer que o Hotel Majestic é na Cidade Baixa, sabe? Coisa desse tipo assim, entendeu? Mas isso aí é irrelevante de como ele faz, né? Mas ele escreve, é um livro escrito com paixão. É muito legal. Tá, eu viu? Tá aí o polaco, ó, o polaco elétrico. Mas é polaco mesmo. Ele é, né? Não, enquanto o Diego lia, eu me lembrei de mais duas músicas desse disco do Caetano, que tem, assim, pelo menos um ou dois versos, assim, matadores. Uma delas é Enzo Gabriel. Esse nome parece que é um dos nomes mais... entre os nascidos recentemente, não sei se esse troço é uma estatística anual, mas era o nome mais usado... Mais comum? Mais comum nesse último ano, qualquer coisa assim. E aí ele fez uma música que tem esse nome. E então ele diz assim, ó, Enzo Gabriel, qual será o teu papel na salvação do mundo? Olha para o céu, não faças só como eu e o meu coração vagabundo. Ah, isso aqui é demais. E aí ele diz assim, ó, um menino guenzo ou um gigante negro de olho azul, Yanomami, luso, bonito, sul. Eu, teu pai, te benzo e espero. Ver teu gesto pontual, vira mundo desde a cuia austral. Enzo Gabriel, sei... Isso que eu acho incrível. Sei que a luz é sutil, mas já verás o que é nasceres no Brasil. Já deixa assim uma... Né, já dá uma... Só dando um toque, né? Só assim, ó. Só de boa, né? Desculpa aí. E a outra... Dando a morta. Professor. O professor já está até usando, ó, de tão familiarizado que ficou com a expressão. Tu conhece a expressão, Juarez? Vou te dar a morta? Acho que não. Viu, atenção? Isso é uma coisa do teu gueto, isso é uma coisa de bolha, entendeu? Que nada, só vocês dois de Porto Alegre não conhecem essa. O que quer dizer? Tu vai ter que comprar o dicionário do professor. Tu conhecia, Diego? Essa Sim. Coisa de jovem, vocês vão me desculpar. Mas enquanto tu estava... Não, é assim, ó, vou te dar a morta, vou te dar a real. Sim. Vou te dar a morta. Tu nunca eu ouvi isso a vida inteira. Tá, só mais um trechinho do Caetano, tá? Essa letra é assim, é tipo um fado. É uma música de sonoridade portuguesa com aquela Carminho. Eles adoram a Carminho, ela participa de todos os discos da MPB, né? Mas é linda, quer dizer, mas não precisava essa construção. Ela participa e é linda. Então, tem um momento que também é um verso que eu quero destacar. É uma coisa assim, parece de amor, é uma coisa entre as duas nações também, né? Ela, Portugal, ele daqui. Em um momento ele diz assim, do outro lado do oceano, eu cá, nesta América-África,
ele junta vivo entre miséria e mágica. Não sei dizer o que valho. Porra, entre miséria e mágica, essa é a melhor definição do nosso país. Pelo amor de Deus. Não sei dizer o que valho. Não sei. E uma coisa que enquanto tu estava lendo essa letra do Caetano, essa novíssima letra do Caetano, eu ficava lembrando de muitas letras do Caetano que nos acompanharam nesse tempo todo, sempre descrevendo os momentos que a gente viveu e vivia, né? E vive, né? Sempre atento, descrevendo e batendo na gente, sabe? Isso. Sabe? Ele talvez seja o compositor mais visionário do momento, sabe? Parece contradição, mas é visionário do momento mesmo, sabe? Que a gente vive, sabe? Ele é o melhor, entendeu? Porque ele consegue bater, fazer a pessoa vibrar na onda dele. O que é podres poderes, sabe? O que é alegria, sabe? O que é tudo isso que ele fez e faz, sabe? Chegando aos 80 anos, sabe? E com um vigor impressionante, né? E uma saúde intelectual fantástica. Né? Fantástica. Não, e fazendo o show sozinho, cantando, sem tomar um gole d'água, aquilo vai me dando uma aflição, porque ele canta... o George Drexler. Ele dá uma tremidinha. A mão já está tremendo. A mão está tremendo, mas o resto está tudo... Não, o legal é que ele continuou comprando briga nessa matéria que saiu na Folha, não sei se foi sexta, né, ou quinta. Quinta, eu acho. Nós estamos em terça-feira. Mentira, mas faz de conta, nós estamos... A gente grava na sexta, professor, todo mundo sabe disso. Muito falso, sabe? Esse sistema é muito falso, Cátia. Tá, o que o Caetano... É porque ele está muito na dialética hoje em dia, e com o cara, aquele comunista jovem, aquele, né? Como é que é o nome? Esqueci. O comunista do jovem, aquele. Mas, enfim, aí ele dando uma entrevista, daqui a pouco ele disse assim, mas ele cita uma letra, ou o repórter pergunta uma coisa, ele diz assim, mas não é conciliação, é dialética. O paulista fica dizendo isso, é conciliação, tu está querendo arrumar, né, atenuar o conflito. Ele diz, não, é dialética. Vai para a disputa conceitual. Né? O título da entrevista do Caetano no meu livro é Quero ser claro como uma pedra é clara. Olha. Professor Luizinho, na semana que vem tu explica para a gente o Araçá Azul numa perspectiva materialista. Nós vamos botar um xerox ali, um material no xerox para todo mundo. Porque o Araçá Azul ninguém entendeu. Nem o Caetano. Muito menos. Não importa. Não, é linda a música. Exatamente. Tá, professor, vai lá. Eu vou ler, olha só. É um livro que eu li esses tempos. Hoje eu estava catando o livro para ler aqui, assim, né, em homenagem ao nosso assunto. E olha esse aqui. Que legal. Black Hill, 1976. Luiz Felipe de Lima Peixoto e Otávio Cebadelli. Enfim, tem várias passagens bonitas. Como eu sempre anoto no que eu leio, então eu fui ver anotações que eu tinha feito. E vou ler 2 trechinhos, porque o movimento Black Hill era uma banda desse nome, mas era também um movimento, enfim, que teve muito sucesso, chegou a ser a principal música de uma das novelas mais bombadas da Globo numa certa época, né? Um negócio de... Era uma mistura de soul com funk, já era o funk, né? Um negócio era o funk americano, não é o funk americano. Não é esse atual funk, era o funk americano chegando aqui, né? Isso. E aí, aqui é uma passagem que ele vai falar sobre o Tony Tornado. Que não é compositor, mas foi cantor, é ator e tal, está vivo ainda hoje, tem 80 e tantos anos, né? Então, ele aí conta o seguinte, o Tony Tornado. Tony, por sua vez, tinha imigrado para os States depois de prestar serviço militar na Brigada Paraquedista da Aeronáutica de Deodoro. Aí o Tony Tornado diz, na época o empresário e apresentador Silvio Santos era meu colega de infantaria. Chegamos a lutar no canal de Suez. Que tal essa, hein? Que loucura! E aí ele diz, acabou sendo exonerado e morou 5 anos em Nova York, o Tony Tornado, né? Aí conta que ele,
por falta de grana, ele teve que se render ao submundo do tráfico de drogas. Aí, Tony Tornado falando. Infelizmente, era uma forma de subsistência entre as poucas possibilidades para um negro latino como eu. Tive que aceitar tal situação para me manter como clandestino em terras estrangeiras. Apresentava a carteira profissional de um car wash, né, lava-jato de carros, de um amigo americano. Foi uma experiência muito enriquecedora, pois entrei em contato com toda aquela nova cultura underground que surgia. Pude absorver a onda Black Power dos cabelos afro, roupas coloridas, camisas de lapela longa e calças boca de sino. Foi identificação total, não sei o quê. Me vestia no estilo pimp, gigolô, e era conhecido como Mr. Comfort, nome que iria inspirar o personagem que o interpretaria anos depois no filme Pichote, a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco. Enfim, aí ele conta várias coisas, e aí mais um trechinho dele. Foi quando, em 1970, finalmente foi sondado pelo músico Tibério Gaspar para interpretar a canção BR3. Bah. Que, enfim, nós que já éramos vivos, alive and kicking naquela época, nós não lembramos muito, assim, né, que a interpretação dele, aquele negócio energético, genial, de parceria com o pianista Antônio Adolfo. Eles buscavam um cantor de frente com uma onda hippie, mas o hippie negro, o Black Power, para defender a música no 5º FIC, Festival Internacional da Canção, ao lado do trio Ternura, também de cantores negros, num arranjo de levada gospel. Aproveitei para desfilar todo o trejeito do meu ídolo James Brown, que tantas vezes eu vi em apresentações no Teatro Apollo quando morei no Harlem. Com cabelo Black Power e um sol pintado no peito, inspirado nos costumes de certos jovens afro-americanos, a nossa performance levou o público ao delírio. E foi mesmo, né? Foi demais. Só para dizer... Eu assisti a canção... É isso, né? O mundo da canção brasileira tem tudo isso, assim, ela também dramatiza tudo que acontece, né? Tá tudo acontecendo lá dentro. E quando não está acontecendo, o Caetano vai lá e diz, né? É verdade mesmo, tipo assim, num certo momento ninguém falava de índio, de indígena e tal. E aí o Caetano vai lá e um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, e todo mundo ficou olhando os índios. De onde é que tu tirou isso aqui? Ele é genial. Sobre esse negócio de Suez aí, só para lembrar que naquela época, assim como tem esse negócio de de recrutação militar dos jovens de 18 anos para fazer o serviço militar durante um ano e tal, aquela época os caras iam para Suez. Uhum. Iam fazer, o Brasil sempre tinha alguém lá, um batalhão, sei lá o que, em Suez também. Né? Boinas Azuis, né? Tá, Juarez, é tua vez, vai lá. Tá, então eu vou fazer um Ney Mato Grosso, tá? Tá. Que tá fazendo 80 também, que tá maravilhoso, 80. lançando. Eu fiz uma entrevista com ele lá no Clube Gondoleiros, que como clube não existe mais, aliás, como a maioria dos clubes de Porto Alegre não existe mais. Restam 3 ou 4. Resta o quê? União, Sojipa, o que mais? Teresópolis, talvez, não sei se existe. Eu acho que não existe mais. Enfim, fiz lá no Gondoleiros com ele e aí depois a gente saiu na rua, eu fiz várias fotos dele, eu estava com uma máquina, uma câmera, fiz várias fotos dele. Depois, anos depois, ele comentaria do Jornal do Brasil uma dessas fotos que eu fiz com ele, porque nós chegamos num gramado ali na frente do Gondoleiros, tinha um negócio, assim, fincado no gramado, uma plaquinha, não pise na grama. Eu pedi para ele pisar na grama. Eu fiz uma foto dele com a plaquinha, não pise na grama, e na segunda foto ele botando a mão na palavra não. Ou seja, pise na grama. Mas essa entrevista eu fiz com ele lá. Então ele diz assim, ó, é uma entrevista feita no dia 5 publicada no dia 5 de novembro, aliás, 5 de outubro de 1975. Eu gosto de provocar. Quero que as pessoas percebam que tem alguém mostrando um monte de coisas que elas têm guardadas, reprimidas e que não admitem. E que uma pessoa igual a elas mostra isso tudo, sem problema nenhum. Eu mexo muito com um tabu que é sexo, mas não é só isso. Procuro dar toques para as pessoas em todos os sentidos. Quero mexer na cabeça delas, que elas pensem, parem, que tudo está muito careta, não pode continuar do jeito que está, tem que abrir mais.
Eu não pretendo com isso que as pessoas saiam fazendo o que eu faço, entende? Mas que elas parem para pensar e admitam que tem gente que pode fazer o que quiser. Se elas não quiserem fazer, porque são acomodadas e têm medo ou preguiça, não façam. Mas tem que admitir que as pessoas que quiserem, que queiram, façam. E as músicas que eu canto passam esse recado. Escolhi uma a uma dos meus discos porque tem um sentido, não porque são bonitinhas. Muito pelo contrário. Muito bom. Né? Isso aí, muito legal, muito legal, muito legal. Tá, seguimos lá, Diego. Vamos, bora lá, arrasta aí. Eu vou ler aqui é um comentário, poema, uma espécie de poema fúnebre, alguma coisa assim, do Augusto de Campos. Na verdade, sim, linkando com a leitura que eu fiz antes, o Gregório citava lá, citava Cajuína, né? E o pai do poeta morto é o pai do Torquato Neto, né? E que cometeu suicídio em novembro de 72. E aí o Augusto de Campos, depois ele reúne uma porção de textos sobre música, né, um livro chamado Balanço da Bossa, e aí ele inclui esse texto que é uma espécie de homenagem, uma espécie de glosa, alguma coisa assim, ao Torquato Neto, que também, né, teve coluna e falou muito sobre música, né, compôs, escreveu poemas e tudo mais, e compôs, e fez esse meio de campo... E é o primeiro, Diego, só uma ilustração, é o primeiro livro que coloca Lupicínio Rodrigues num patamar superior. Sim, né? sim. Esse livro Balanço da Bossa. Tem um trecho muito bacana do Caetano falando, dele conversando com o Augusto de Campos sobre o Lupicínio também, que é muito legal na Verdade Tropical. Tá, então eu vou ler aqui e diz o seguinte: como é, Torquato? Você também se foi desafinando o coro dos contentes do seu tempo. Como eu dizia nos bons tempos de 68, Sousandra de Novido, estrofe 61 do Inferno de Wall Street, mas logo agora, alguns dias depois que o velho Pound se foi, deformado e difamado na cozinha litero-funerária dos jornais por um erro entre tantos acertos neste deserto, com tantos aí ele coloca um hífen, né? literatos, dando sopa, se vendendo para um lugar ao sol. Você deu as costas ao lugar e ao sol. Proclamo, mas reclamo. A morte nos fez mais uma falseta. Mas não pensem que isso é um poema só porque estou cortando as linhas como faziam os poetas. Isso é apenas uma conversa no deserto, parte da conversa que a gente não teve em 4 anos. Vou falando e parando onde devo parar. Seria fácil glosar tuas próprias letras, cheias de tantas dicas de adeus. Adeus, não vou para não voltar. A vida é assim mesmo, eu fui-me embora, eu nunca mais vou voltar por aí. Difícil é conversar agora. Você sabe, há tanto tempo a gente não se via. Fui ouvir de novo as tuas coisas. Louvação e Rua, no primeiro LP de Gil. Zabelê e Minha Senhora com Gil e Nenhuma Dor com Caetano, no primeiro LP de Caetano e Gal, Domingol e Marginália 2, no primeiro disco Tropicalista de Gil, e Mamãe Coragem com Caetano, Gal cantando, tão grandes quanto antes, e A Coisa Mais Linda que Existe com Gil, no LP de Gal, 69, e Ai de Mim Copacabana, num compacto com Caetano. Meu estoque termina aí, não tenho o pra dizer adeus. E recomeçava agora com Macalé, Let's Play That, uma obra, filho, e algumas primas. Você olha nos meus olhos e não vê nada. Não posso fazer troça na boca uma lasca amarga, mas também não quero repetir a conversa de Mayakovsky com Yesenin, é muito arriscado. Estou pensando no mistério das letras de música, tão frágeis quanto escritas, tão fortes quando cantadas. Por exemplo, Nenhuma Dor, é preciso reouvir. Parece banal escrita, mas é visceral cantada. A palavra cantada não é a palavra falada, nem a palavra escrita. A altura, a intensidade, a duração, a posição da palavra no espaço musical, a voz e o mood mudam tudo. A palavra canto é outra coisa.
Aí ele grafa mudando a posição das sílabas, assim, minha namorada tem segredos, etc. E minha amada idolatrada, salve, salve o nosso amor, já antecipava os anti-hinos, salve o lindo pendão dos seus olhos, como você diria depois, mas você tem muito mais. Um poeta, só um poeta tem linguagem para dizer eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz, feijão, verdura, ternura e paz. Um poeta desfolha a bandeira, tropicalha bananas ao vento. Agora você se mandou mesmo para não mais voltar. Deixe que os idiotas pensem que isso é poesia. Nem a São Paulo, nem a esta espaçonave louca chamada Terra. Tenho saudade, como os cariocas, do tempo em que sentia. Sim, a euforia se foi, a alegria era a prova dos 9, mas fomos todos reprovados. Vai, bicho! Nós por aqui vamos indo, nave loucos, poucos, ecos, um beijo preso na garganta, no doce infelicídio da formicidade, desafinar medula e osso, o coro dos contentes, com geleia até o pescoço. Esse é o Augusto de Campos, em novembro de 72. A altura do Torquato. Legal. Bom, eu vou ler um relato aqui de uma mulher que ela entrou para a turma dos Novos Baianos, ela é de São Paulo, ela se apaixonou pelo Paulinho Boca de cantor e pelo estilo de vida dos hippies, né, da comunidade, aquela coisa toda, anos 70, e ela fez um livro de memórias contando, então, Caí na Estrada, eu já falei aqui, mostrei, li um trecho, Caí na Estrada com os Novos Baianos. É muito bacana, então ela conta um pouco da maneira de viver e é o backstage, né? Quer dizer, o lado dos bastidores que a gente, dos artistas que a gente não toma contato. Então, tem um capítulo específico que ela fala da questão dos filhos, né? Porque eles viviam em comunidade. Bom, a Baby Consuelo e o Pepeu tiveram, sei lá, 4, 5 filhos, 50. Vários deles, 55 filhos. E aí, tá, eu vou ler. Filhos não eram planejados nem evitados entre os Novos Baianos. A gente achava que tudo deveria ser natural. Isso é bem anos 70, né? Se viesse um filho, ótimo, veio porque tinha que vir e seria muito amado por todos. Se não viesse, também estava bom, porque ninguém criava expectativas. Também eles não queriam saber, não era comum saber o sexo da criança antes, né? Não tinha o que se tem hoje. Gravidez não era doença, portanto, nada mudava na nossa vida quando estávamos grávidas. Fazíamos todas as coisas normalmente até a hora do parto. Viagens, trabalhos, shows, tudo continuava no mesmo ritmo. Baby, então, até uns passes de futebol arriscava. Eles jogavam futebol, né? Tem um dito que chama Novos Baianos Futebol Clube, e as mulheres jogavam também, e era uma coisa, jogavam até dentro do apartamento. Aí eu dou um pulo, ela diz assim, em 1974, quando a Baby ficou grávida pela segunda vez, várias pessoas falaram sobre o parto humanizado, criado pelo médico obstetra francês Frédéric Le Boyer. Era feito de maneira mais natural possível, da maneira mais natural possível, na água e sem anestesia. Baby se encantou com o método e decidiu que seu próximo bebê nasceria dessa maneira. Ela antes já falou ali de todas as crianças que já tinham nascido e barará, barará. Bom, procuramos informações sobre possíveis médicos que praticassem esse tipo de parto no Brasil, mas constatamos que ainda era raro. Em 70 era realmente muito raro. Hoje ainda é, né? Só que a Baby não desiste quando quer alguma coisa. Ai, meu Deus, parei. Não desiste quando quer alguma coisa, essa é uma das suas inúmeras qualidades. Aí ela pesquisou, descobriu que tinha um cara lá chamado Cláudio Basbaum, um obstetra novo de São Paulo, e no final de março de 75, eles tinham compromissos em São Paulo, iam participar de vários programas de TV e rádio, tarará, e cogitaram de cancelar, porque a Baby já não podia mais, no final da gravidez, as companhias aéreas não aceitavam, né, que as pessoas não permitiriam que ela embarcasse.
Mas como a barriga dela não estava tão grande assim, ela podia passar por 7 meses de gestação, ela já estava com 9, né, que é o limite para voar. Então, ela convenceu o Pepeu e todos nós de que nada aconteceria por esses dias e foi para São Paulo, já pensando em procurar o tal do médico esse. Ainda não havia Google, internet, nem celular, portanto, a pesquisa seria feita pela lista telefônica. Atenção, procurem no Google o que é isso. Que era um item presente nos quartos de todos os hotéis, assim como a Bíblia, né? Bom, saindo do aeroporto de Congonhas, os novos baianos foram para o estúdio de TV e só chegaram ao hotel tarde da noite. De madrugada, Baby sentiu as primeiras contrações, mas preferiu não acordar ninguém, nem mesmo o Pepeu. Ligou para a recepção do hotel, contou o que estava sentindo e pediu que localizassem com urgência o tal doutor esse, Cláudio Basbaum. Quando a telefonista, de madrugada, né, transferiu a ligação para o apartamento, Baby se apresentou ao médico, disse que estava em São Paulo, a trabalho, que procurava por ele havia tempos, porque queria ter um bebê pelo método Le Boyer e que as contrações já estavam regulares e cada vez mais fortes e parará. A princípio, o médico, esse, o doutor Cláudio, não acreditou em nada. Imagina uma maluca liga de madrugada e diz, ó, eu estou aqui, eu quero ter um filho agora, e quero coisa, né? Que história louca, justamente no dia 1º de abril. Ele achou que era mentira, um trote clássico dessa data. Mas, na dúvida, mandou Baby ir para o Hospital São Luís. Dr. Cláudio permaneceu em casa esperando a enfermeira de plantão ligar confirmando a história e a internação e só então correu para o hospital. Baby e o médico se conheceram na sala de parto, poucos minutos antes de Isabelê nascer, no dia 1º de abril de 1975. A vida ao lado da Baby é sempre assim, surpreendente e divertida. Essa é a Baby Consuelo, na época era Baby Consuelo, né? Depois Baby do Brasil. Mas é isso. Hoje é uma coisa que se fala em parto humanizado e cada vez se fala mais isso, mas não era assim, né? Mas essa de tu deixar tudo para a última hora, assim, pô, é um podcresismo, assim. Ai, mas até eu fiz isso, professor, isso já era 86, porque eu achava que estava tudo ok também, entendeu? E aí, fui na sessão da meia-noite, no dia antes do Bruno nascer. Aí ele nasceu em casa, completamente, ó. O doutor Cláudio não estava, inclusive, tinha um parteiro. Ai, olha, isso era 86. Então, a gente fazia isso. Bah, ainda bem que eu não estava por perto, eu ia me apavorar, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo, né? Mas enfim, eu sou... Mulher é que sabe essas coisas. A mulher sabe, não, eu sou boa de parto, a minha filha também foi, agora a pessoa vai contar o parto, vou mostrar umas fotos. Aquelas pessoas postam vídeo e foto. Só que se a Isabelê nasceu num hospital, ela nasceu num parto normal, né? Não, mas é que ele tinha essa coisa a coisa da água, era um método. No caso do hospital não tinha água, né? Não, mas ele fazia isso no hospital, ele devia ter uma condição diferente, né? As crianças nasciam na piscina, por exemplo. Numa piscininha. Enfim. Tá, minha gente, e agora, hein? Alguém mais quer ler? Não sei, acho que era isso. Era isso. Falta um para mim só aqui. Tá, vai lá. Posso ler? Claro. A Elis. Tá. Entrevista publicada no dia 24 de agosto de 1974. Estou muito desencantada com relação a tudo e, ao mesmo tempo, com uma esperança que essas coisas se modifiquem. Não vamos esquecer que a gente estava... Todas essas entrevistas aqui que eu estou falando, lendo, nós estamos no tempo da ditadura, dos 70. Você, às vezes, se sente só, meio perdido, desesperançado, fica com ansiedade de encontrar uma pessoa e, quando encontra, valoriza muito mais do que em outras épocas de sua vida. Talvez isso se deva também a um amadurecimento, não só intelectual, como de idade, quer dizer. As coisas estão passando.
Eu já não tenho mais aquela necessidade de deixar alguma coisa. Isso de querer deixar, no fundo, é o medo da morte. Ela vai pintar e não adianta. Quer queira, quer não, estou em contato com ela todo dia, mesmo indiretamente através da televisão, do jornal. Mas desapareceu de dentro de mim a necessidade de deixar alguma coisa. O que faz com que as pessoas façam prédios enormes, contas bancárias incomensuravelmente grandes, acumulem propriedades, joias, é justamente, inconscientemente, uma tentativa de perpetuação. Mas é exatamente o contrário. Vão-se os dedos, ficam os anéis, e depois começa a guerra por causa dos anéis. A primeira coisa que me fez me desligar disso foi um escrúpulo pós-mortem. As pessoas se vão, deixam coisas e os caras entram numa guerra incrível pela divisão. Me perpetuar? Não estou afim. E ela tinha aí a sabedoria dos seus 30 anos, mais ou menos, né, Joel? Por aí, né? 74, ela é de 45. Tu vê, ela morreu com menos de 40, foi isso? É, Sim, né? menos de 40. É. Que loucura. Eu com 38. E ela já tinha essa coisa assim, né? Eu fiz um livro, que eu vou só dar o serviço aqui, da editora de Adorim, vai ser lançado dia 5, às 19 horas, na Bamboletras, e dia 11 de novembro, às 17h30, na Feira do Livro de Porto Alegre. Tá? Que legal. Se chama Aquarela Brasileira. Aquarela Brasileira. Então, essa entrevista com a Elis é a única entrevista que eu pus duas. Eu pus uma de 72, 74, que é essa aí, esse trecho que eu li, e outra de 2 anos atrás, 2 anos depois, que eu junto para dar como é que se diz assim, fazer a contraposição. Nessa entrevista aí, o título da entrevista é Eu Tô Legal. 2 anos depois, ela estava cheia de queixas, porque não conseguia, os filhos estavam... Ela não conseguia ver os filhos por causa do trabalho, a filha, na verdade, no caso da Maria Rita, por causa do trabalho, se queixava e tal. E a gravadora isso, e a gravadora daquilo e tal. Se queixava da imposição de trabalho para ela. E eu disse, pô, mas 2 anos atrás tu dissesse que estava legal, né? E ela disse assim, então tá, agora nessa entrevista você pode botar o título, Não Tô Legal. E foi o título que saiu. Uma entrevista, 74, Eu Tô Legal. Uma entrevista, 76, 77, Não Tô Legal. E eu junto as duas no livro. Que legal. Que legal. Não tô legal. Não tá legal. Ficou legal. Bueno, era isso, né? Queria... Posso fazer um lembretezinho, Kátia? Vai lá. Não, eu ia fazer aquele lembrete de sempre, que pode ser meio chato, mas a gente precisa fazer, né? Que é o nosso Pix, katia@radioelétrica.com. Também tem o número da conta do Banco do Brasil, que aparece na tela em algum momento, e que também aparece na descrição do vídeo, que é para todo mundo que puder pagar um ingressinho aqui para o Sarau, para que a gente possa fazer a coisa funcionar. Lembrando, 9 de novembro estaremos no Ocidente, né? Isso vai ter custos a mais para a gente, porque a gente vai transmitir para quem está em casa, né? Ao vivo do Ocidente. Então, por tudo isso e mais um pouco, se quiserem, o Pix está à disposição. Não, vai ser padrão, assim, live do Caetano Veloso, entendeu? Com 3 câmeras, com... Ai, olha, vai ser uma... eu vou ficar assim, não vou saber para onde eu olho, assim, então... Nós de máscara, né? Vai ser um momento. Eu estou tão nervosa. Eu já pensando em fazer uma playlist para ficar rodando lá para o pessoal que chegar. Aquelas coisas, né? Já pensando em... Devíamos fazer máscara e não camiseta, né? Olha só. Mas máscara. Mas ninguém usa máscara com troço escrito. Não demora muito, já vai ter liberação para esse negócio de máscara. Acho que sim. Mas a gente está... As pessoas que compram têm que me mandar o certificado, o comprovante de depósito, é R$40 o preço único, né? Então, 4 pessoas usam uma mesa.
Eu não posso vender uma mesa para uma, quer dizer, posso vender uma mesa para uma pessoa, mas ela vai ter que pagar os 4 lugares, porque a gente tem que otimizar, eu odeio essa palavra, tem que fazer, né, tem que usar o espaço de uma forma, já que serão limitados, né? Mas esqueci o que eu ia falar, falei tanto que... Estava dizendo que tem que mandar o comprovante. Então tem que mandar o né? comprovante da vacina. Então, todo mundo que comprou está vacinado, as pessoas que já compraram. Então, só vão chegar e entrar, não precisa... Só compra vacinado, entendeu? Bom, era isso. Queria agradecer, então, Juarez, super tri, muito obrigada, parabéns pelo livro, o pessoal aí já está ligado. Tá. Obrigado. Então, que legal. Então, a gente vai ter uma canja muito especial agora do Marcelo Delacroix. Ele já participou no Sarau lá no Ocidente, eu acho que 1 ou 2 vezes, né, ao longo desses 22 anos. O Juarez também já participou. O Juarez também, claro. Querido amigo, Marcelo. Então, eu tenho uma querida amiga que também já participou aqui, que é a Ana Deride, do Bom e Velho, que ela é completamente fã do Delacroix. Eles têm uma afinidade de trabalho e conversam bastante. Então, eu pedi para a Ana apresentar o Marcelo. Então, a Ana vai apresentar a nossa canja. Vai lá, Ana Derite. Olá a todas, todos, todes. É com grande alegria e muita honra que aceito esse convite delicioso de apresentar a canja de hoje do querido Marcelo Delacroix, que além de um grande amigo, eu sou bem suspeita porque eu sou muito fã do trabalho do Marcelo Delacroix. Para mim, ele tem uma das vozes mais bonitas do Brasil, uma voz que preenche os espaços, né? Que preenche os lares, inclusive o nosso lar interno também. E não satisfeito em ter uma das vozes mais bonitas do Brasil, o Marcelo, além de tudo, é um baita de um compositor, um baita de um violonista, um baita de um professor. Então são muitos baitas para falar sobre o Marcelo aqui. Então é com muita honra que eu apresento esse querido amigo na canja de hoje. Então é isso. Eu não sei como falar isso, mas eu vou fazer então, tá? Então, da onde estiverem, uma salva de palmas para o querido Marcelo Delacroix. Tchau. Olá, Kátia, Luiz Augusto, Diego e todo mundo que está aqui hoje participando do Sarau Elétrico. É um prazer estar fazendo parte dessa função. E um abraço para o Juarez, né, pela notícia do lançamento desse livro que a gente está aguardando. Eu preparei com muito carinho para vocês 3 músicas que estão intimamente ligadas com a literatura, começando com História de Nós Dois, em parceria com o meu amigo Leandro Maia. Um abraço. Ele Dom Quixote, ela Dulcineia, era a história de nós dois. Ela era divina, ele uma comédia, era a história de nós dois. Sempre que enfrentei moinhos, foi sozinho e sem ninguém. Mas nada é tão gigante quanto o instante de te ver. Ele um andarilho, ela sentinela, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua na janela espera amanhecer, choro de sereno, coração de endoidecer. Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí, bem maior que a guerra é a vontade de sumir de vez e volver pra ti. Ele Riobaldo, ela era
segredo, era a história de nós dois. Ela cangaceira, ele era desejo, era a história de nós dois. Sempre que eu cruzei veredas e cerrados sem ter fim, pude ter certeza que amei de Adorim. E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez, a maior cilada eu sei que foi você quem fez. Pra mim foi você, pra mim foi você. Ele Dom Quixote, ela Dulcinea, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua linda na janela espera amanhecer, choro de sereno, coração de endoidecer. E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez, a maior cilada eu sei que foi você quem fez. Pra mim foi você, pra mim foi você. Uma música nova sobre o poema da Mar Becker, que lançou o lindo livro A Mulher Submersa, Fio de Ar. Não importa o que eu diga das tuas mãos, vou sentir sempre que as amo, pelo que não sei dizer. Amo tuas mãos, pelo que elas calam, pelo silêncio que guardam intacto, como o nome de um pássaro não catalogado. Da tua boca não importa o que eu diga, vou amá-la, porque me escapa a sombra do meu desejo no teu. Tuas palavras buscando as minhas, que buscam outras, ainda outras, tu e eu, inalcançáveis. Tu e eu, inalcançáveis. Dois animais lambendo a carne da ferida, que é própria da alma, também tua voz. Não importa o que eu venha dizer dela, se a amo é pelo que não posso ouvir, um pouco acima da tua voz suspensa, perdida num fio de ar. Tresavento é a música que dá nome ao meu disco mais recente e é uma parceria com o amigo Leandro Maia, baseado no conto Tresaventura, do Guimarães Rosa, do livro Terceiras Histórias.
e ela conta a história da Maria Euzinha. Treza vento, treza aventura, vento sopra no arrozal. Ninguém viu Maria Euzinha se esgueirando, se escondendo, pensando toda ideiazinhas, sem limites de se embora, sem ruído, sem demora, para agora ser momento já. E aí pegou do ar um chamado de ninguém, mais veloz que uma voz, zigue-zagues de pensamentos. Olhou para trás, não sei porquê, sua casa ainda era a mesma, mas seu coração pequeno já não era mais o mesmo. Então corre que hei de que vou, Maria Euzinha, hei de que vou. Mas olha que o arrozal, ele é perigoso, tem cobra e é obra do dengoso, é brejo, embrenha, febre e vento, é lindo e um grande tormento. O sapo tá todo estribuchado na boca da cobra do diabo, é pedra na cobra, é cusparada e ela venceu. Treza vento, treza aventura, neble e nuvens no arrozal, narizinho de rebeldias, menininha, cacho, cacho, chacoalhando pensamentos, mais veloz do que outra vez, não cedia do desejo, e mais agora que você é você. Já obrigado, muito boa noite. Ele Dom Quixote, ela Dulcineia, era a história de nós dois. Ela era divina, ele uma comédia, era a história de nós dois. Sempre que enfrentei moinhos, foi sozinho e sem ninguém. Mas nada é tão gigante quanto o instante de te ver. Ele um andarilho, ela sentinela, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua na janela espera amanhecer, choro de sereno, coração de endoidecer. Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí, bem maior que a guerra é a vontade de sumir de vez e volver pra ti. Ele Riobaldo, ela era segredo, era a história de nós dois. Ela cangaceira, ele era desejo, era a história de nós dois. Sempre que eu cruzei veredas e cerrados sem ter fim, pude ter certeza que amei de Adorim. E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez, a maior cilada eu sei que foi você quem fez. Pra mim, foi você, pra mim, foi você. Ele Dom Quixote,
morte, ela Dulcineia, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua linda na janela espera amanhecer, choro de sereno, coração de endoidecer. E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez, a maior cilada eu sei que foi você quem fez. Pra mim foi você, pra mim foi você.